bem-vindos ao Centro Cultural Penedo da Saudade. Mais uma vez estamos aqui na programação paralela do Denso. O Denso, a primeira mostra artística e cultural da região centro, e que tem em permanência uma exposição de livros dos vários municípios da região centro, e tem também aqui no Centro Cultural uma exposição de obras artísticas da mesma região. E temos uma programação paralela, como já podem ter visto por aí espalhada. Então, dentro da programação, hoje quisemos festejar o Dia Mundial da Poesia. E acho que não podíamos festejar melhor do que isto que aqui temos preparado. Porque temos aqui poetas do mar, temos poetas da serra e temos aqui, quem eu já vou apresentar não sou eu, mas eu vou apresentar aqui a minha querida amiga e colega Natália Pires, que é a minha colega na Escola Superior de Educação, professora na área da língua portuguesa e que é muito simpática, vão ver, para além de ser muito competente, é muito simpática e ficou logo entusiasmada e fez este carinho, e ficou curiosa para conhecer exatamente estes poetas do mar e poetas da serra, do mar porque vêm da Figueira da Foz e da serra porque vêm de Arganil, da Serra do Açor. Da Serra do Açor. Não é? Belas aves, os Açores. Sim. Ainda há Açores lá? Ainda há Açores. Pronto. Mas agora vou deixar a conversa ali então para a minha colega Natália Pires. Bem-vindos aí em casa. Escolheram bem estar por aí, a ver-nos por aqui. Mas melhor escolheriam se tivessem vindo aqui. Não podendo vir hoje, podem vir outro dia ver estas exposições que temos aí de obras artísticas e de livros, incluídas todas naquilo que nós chamamos Denso. Boa conversa! Muito obrigada. Estou prontinha para ouvir belos poemas. Até já! Ouviremos, seguramente. Ora, então, muito boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer o convite para estar aqui neste papel de moderação, neste papel de incomodadora, que é aquilo que eu vou ser. Vou incomodar os meus parceiros de cadeiras, vou tentar desafiá-los, vou tentar lançar-lhes um repto de se darem a conhecer através dos seus textos. É de facto é uma área de que eu gosto, e estar assim nestas tertúlias é interessante, porque nos conhecemos outras formas de olhar o mundo, conhecemos outros olhares sobre o mundo, e de facto estar entre o mar e a serra, sentir-me aqui um fiel de uma balança, nesta onda, baloiçar entre o João Santa Maria, que é da Figueira e vive em Lisboa, a Ana Mónica, que é da Figueira, estudou na ESE, fez aqui um percurso mais pequeno, o mar estava calmo, não foi para tão longe, para tão grandes paragens. E depois temos aqui outra onda grande, que é o António Ambrósio, que fez a onda contrária. Portanto, a onda recuou e foi até Lisboa, deixou o João, e quando voltou, trouxe o António até à Figueira. Portanto, isto foi assim uma troca de ondas, viajar nas ondas. E depois ter aqui a outra visão, a serra, outra paisagem que esperamos, não é? Poder vir a conhecer também, porque seguramente trará alguma coisa na vossa poesia, certo? E temos aqui também gente que viajou. Não é só deste lado que temos a viagem, mas deste lado também temos a viagem. Temos a viagem de quem foi para Lisboa também, saiu da serra, voltou, saiu e voltou. Quem vive nesta jornada contínua de ir e voltar, partir e voltar, não é? Muito bom. É bom? Muito bom. Tenho 2 amores. São 2 amores. A serra e a cidade. Exato. Mas agora eu opto pela serra. Muito bem. É cá que eu nasci. E depois temos aqui o Dr. Avelino,
que não fez uma viagem tão grande como a nossa Maria Otília, Arganil, Coimbra e Coimbra Arganil. mas também fez uma viagem. Temos aqui uns viajeiros que de certeza absoluta terão algo para nos contar. E aquilo que eu gostava de começar por vos perguntar era se este mar litoral e esta serra interior faz parte da vossa poesia. Como é que vocês lidam com estes litorais e interiores, estas margens, estas viagens, estes territórios? Como é que eles se refletem nas vossas poesias? Têm assim algum poema que reflita esta vossa relação com o espaço, esse momento da terra ou do mar? O João já está ali à procura de um texto. Efetivamente, o mar é algo que está muito marcado na minha poesia. Este extensarial da Figueira marcou-me muito, porque da janela do meu quarto eu via a praia e via a bola de Nívea, a célebre bola de Nívea, e conseguia ver a bandeira se estava verde, para poder descer a Rua dos Banhos, a célebre Rua dos Banhos, conhecida como Rua Maestre David Sousa, mas era conhecida pela Rua dos Banhos, que dava acesso à Praia da Claridade. E essa visão tão forte do mar e do areal, obviamente me contagiou, e foi isso que fez com que eu também fosse para Lisboa, para conhecer outros mares, que foi a Marinha, e que também está um pouco espelhado na minha obra. Pode dar-nos um poema desses poemas, esse mar na poesia? Este mar, poderemos eu tenho um que é numa concha, que é o 58. É pequeno, eu nunca me lembro daquilo que escrevo. Eu escrevo, mas não me recordo de nada. Tenho uma péssima memória. Mas vamos a isto. Numa concha, dois num só. Laços que são braços, nunca embaraços. Corpos despidos, num manto suave de pele, num arfar sentido e profundo, somos dois num só sentir. Sopro de vida que devolve as recordações fetais. Vontade de permanecer junto, ser o meu próprio carcereiro, preso e solto. Somos o que quisermos ser. Na liberdade das palavras, percorre caminhos de poesia. O destino é pensamento livre. Sem ânsias de chegar, vou até onde possa ficar. Obrigado. Quem mais se anima a partilhar connosco esta terra, esta paisagem? É assim, o mar é sempre uma inspiração, não é? Portanto, o mar serve sempre de inspiração. Por estranho que pareça, eu só tenho um poema onde falo especificamente da praia, mais a praia do que o mar. É um poema que pode parecer, ao princípio, pode parecer um pouco triste, mas no fundo acaba por ser um poema que reflete aquilo que, particularmente no meu caso pessoal, gostaria que fosse o meu fim, não é? Ou seja, eu gostaria de velhinho morrer numa praia, assim, adormecer na praia e morrer na praia. E como tal, não é morrer na praia naquele sentido negativo, dizer, mas eu vou ler o poema e vocês vão já perceber. Ora bem, onde é que ele está? Eu também sou assim um bocado como o João. Sou despistado
ainda há bocado tinha posto aqui. Este não foi daqueles que eu ensaiei para ler aqui. Pois Portanto, não, mas eu disse há pouco que vos pois. ia Vamos lá ver se colocar isto corre perguntas bem. difíceis. Página 81. Vamos lá ver se isto corre bem. E portanto é engraçado porque é o único poema que me lembra, que no livro é de certeza, mas que me lembro que fala do mar. Ou se calhar, há aqui algumas não estou a recordar. Então diz assim, com licença. A praia. Na praia sentado, agora que estou velho e acabado, as ondas que quebram na areia, o vento que sopra de norte e a sorte ainda respirar este ar salgado, conseguir mirar o mar por entre o nevoeiro e suspirar por gostar de estar onde estou e não desejar outro lugar, longe do mar. Na praia sentado, agora, depois de tudo o que fiz e não fiz, certo ou errado, realizado ou falhado, estou aqui, onde estou, sentado, feliz, por acabar assim como sempre quis. Sei que nesta praia vou acabar, deixar de respirar, apagar-me. Será num dia lindo, com o sol brilhando, o mar sereno, acabando eu por fechar os olhos. E em mãos de gigante, fortes e delicadas, serei afagado e levado a outro mundo, onde as praias não existem, só imagens de tudo o que vivi, senti, sonhei, gostei. Tudo interior. Descobrir que, afinal, a praia, o mar, a areia, o vento, o sol, existiram sempre dentro de mim. Na praia sentado, agora, sou eterno. Mas não li assim tão mal, não. É sempre difícil ser o próprio poeta a ler os seus poemas, ou não? É difícil. Então, vocês têm uma relação com o poema de filho, assim, um filho protegido, não se lhe pode tocar. Se nós não virmos que lhe estão a tocar e lerem, nossa, é mais difícil, não é? E é mais estranho quando alguém os lê e nós... É quando alguém lê os nossos filhos. Não é? Aliás, os filhos depois acabam por não ser nossos. Nós criámos e depois damos. Mas, sabe, Natália, um dia uma pessoa cantou um poema meu. E eu chorei do princípio ao fim. Porque eu pensei, não fui eu que escrevi isto. É uma relação. Compreendem? Sim, claro. E eu não fui eu que escrevi isto, não podia, mas é estranho. Os poetas ficam um bocadinho. Nós parecemos que. Mas agora não vamos entrar na nostalgia de ver Não, os filhos não. partilhar. Agora vamos partilhar os filhos, os vossos filhos, com todos, não é? Esse é o nosso objetivo. Não sei, Ana, Maria Otília, não sei quem quer, Dr. Avelino. Posso? Pronto, a relação que tenho com a Serra, para já na minha meninice, eu nasci numa aldeia. A minha serra era mais pequenina, mas da minha serra conseguia ver a Lousã, o Caramulo e a Estrela. Esse imaginário e aquela ideia de que não há horizonte, quer dizer, estamos no alto da serra, o nosso pensamento, a nossa imaginação pode ir onde nos levar. Pronto. Relativamente a isso, eu tenho um poema que é sobre a serra, no fundo, a beleza do Açor, e que me surgiu um dia quando ia de Coimbra para Gandil, assim um fim de tarde, e depois cheguei a casa e a linha veio, e mais tarde tratei, e é isto. Posso? Claro, estamos ansiosos. A beleza do Açor. Ao descer a variante, lá ao fundo espraia-se a vila, e mais distante ergue-se a Serra do Açor. Os cumes erguidos confundem-se com o azul do céu. Sonho meu, levanta as mãos a Deus, dai-me a graça de uma prece. A fé da singeleza, subir a montanha com leveza, vislumbrar o horizonte. De sedentar-me em alguma fonte, nos vales frondosos, carregados de verde, plenos de vida que não se perde. Outrora mais florescente, plena de gente, agora mais ausente por falta de esperança, onde escasseia o sorriso de alguma criança, onde ainda se anseia que fuja a tempestade que regresse a bonança. Os cumes, esses mantêm-se erguidos. Só à noite parecem sumidos, mas logo são descobertos pelo luar, que lhes realça o azul, parecendo que o céu nasce da terra,
saindo das entranhas da serra. E como por encanto, liberta-se a angústia, dando lugar à acalmia, desvanece-se a fadiga e é realçada a beleza da vida. Bem, ficaram as melhores para o fim. As últimas são as melhores. Eu ia convidar para voltarmos ao mar, não ao Mar da Figueira. Portanto, é um poema sobre uma situação real que eu vivi numa ilha. Alan Brave. A caminho das flores eu fui, no caminho do leve eu fui, sem surpresas encontrei gatos e música nas paredes da casa. Andámos por aí por cascatas e lagoas, a tua pele a colar-se à minha, uma mãe doente, um amigo doente, aquele bar do Pinto da Costa e as cabras a pastar a caminho do aeroporto. Quanto tempo dura a eternidade? Às vezes apenas um segundo. Não atires o anel de basalto para o fundo do mar. Agradeço também ter sido convidada para este evento. Não sabia muito bem ao que vinha. A doutora Marial disse assim umas coisas, mas que eu não preparei nada e, como a Natália disse, ia-nos desafiar e eu vinha a pensar que íamos falar do dia da poesia e falar das raízes, do berço da nossa serra. Para mim é o meu mar, é o meu mar verde. Eu vinha a dizer à doutora Marial que este ano, possivelmente, irei lançar o meu 5º livro só sobre a minha aldeia, a Serra do Açor, tudo o que tem a ver com a natureza, com memórias antigas que eu tenho de passar cá as férias, porque eu sempre vivi em Lisboa. Agora, há 11 anos é que vivo 6 meses cá, 6 meses em Lisboa, tenho estes 2 amores, e também recomecei a escrever à volta de quando me reformei, há cerca de 11, 12 anos. Este é o meu primeiro livrinho, que é mesmo Esta Terra que Sou Eu, que eu escolhi este título porque se insere aqui num poema que tem a ver também com a serra, que é normal, este espetáculo, este horizonte de mar magnífico que é todas estas montanhas, estas serras, toda a natureza, toda a paz, todo o silêncio que envolve, me inspira. E eu que nunca pensei, dizia ao meu marido, olha, a gente vai se reformar, mas olha que eu não vou para o muito frio. A dadas tantas eu vim, comecei a amar isto tudo e foi assim. Então, aqui tenho 2 ou 3 no meu primeiro livrinho e agora abri aqui ao calhas e se calhar eu iria ler este, que é Este Horizonte que Eu Amo. Tenho muitos poemas daqui, da natureza. Tenho poemas de todo, escrevo sobre qualquer coisa, sobre o amor. Às vezes dizem, como é que é possível uma velha de 74 anos escrever assim como se tivesse 18? Pois é, eu viajo ao passado e escrevo poemas de amor ao meu amor como se tivesse 18 anos, não escrevi naquela altura, escrevo agora. E escrevo sobre várias coisas que me inspiram. Então eu vou ler este que é sobre o nosso horizonte. Este é o horizonte que eu amo. Este é o horizonte que eu amo. Longínquos verdes e belos montes. Do Monte da Picota ao Monte da Tequimbra, evoco amores de Pedro e Inês em Coimbra. Uma extensa casa com imenso teto azul. Paredes de vento, portas de sol. Janelas de andorinhas chegando do sul. Cá dentro e lá fora canta o cuco e o roxinol. Acompanham em fundo o marulhar das águas, fontes, regatos, barrocas, ribeiros, que dão de beber às árvores e mágoas, às amachoeiras, cerejeiras, pessegueiros. Minha casa, meu chão, caminhos de xisto, porque é tão esplendorosa esta paisagem. Não sei se sonho, se penso, se existo. Fascina-me a liberdade desta aragem.
flores de orvalho bordando carreiros de cetim. Sorriem malmequeres, soagens papoilas sem fim, silêncios de aromas no florido alecrim, onde dançam as abelhas em alegre festim. Adormeço, flutuo nas nuvens do sonho e vou no eco do concerto dos sinos das capelas, que repicam nas várias aldeias vizinhas e acordam assim o tempo e as estrelas. Minha raiz, minha mãe, meu refúgio, meu silêncio, abro e fecho portas da mente em viagem, passado e futuro, onde uma criança me espera, na beleza de um olhar simples de alma virgem. Este é o horizonte que eu amo. Tenho aqui uma questão que me foi passando assim pela cabeça. Sabe, quem lê poesia de vez em quando começa a fazer-se perguntas, não é? O que é que será? Como é que vocês olham para o mundo, olhamos todos para o mundo, mas vocês têm uma sensibilidade maior do que aqueles que escrevemos textos críticos, não é? Eu só escrevo textos críticos, eu não sou poetisa, escrevo textos críticos. Mas o poeta é alguém que tem uma sensibilidade maior, que olha para os problemas do mundo, que é capaz de refletir sobre eles e reflete às vezes de uma forma metafórica. Às vezes não é tão fácil quem lê sentir aquilo que o vosso eu interior nos quer transmitir. E eu gostava de conhecer, ou melhor, eu penso que o público gostaria muito de conhecer, como é que vocês olham para este mundo, para este nosso presente, para este nosso momento, estes nossos momentos de dramas presenciais, de questões económicas, as relações humanas. O que poema é que vocês têm aí guardado? Eu sei que vocês não estavam preparados para isto. Caramba. Eu sei que vocês não estavam preparados para isto. Tem um poema polémico sobre isso. Não, nós não somos. Ninguém é polémico e o poeta nunca é polémico. Tem sempre uma visão e é a sua visão. E normalmente, quando é polémico, nunca é o poeta, é o sujeito poético, não é? Claro. Nunca somos nós, é o sujeito poético que diz aquelas coisas. Então digam-me lá, o que é que o vosso sujeito poético pensa sobre o mundo? O que é que os vossos sujeitos poéticos pensam sobre o mundo? Não sei. Eu acho que Não sei, João. ser poeta. Desculpa. Não, tranquilos. É assim, ser poeta não impede, ou seja, não é impeditivo de vivermos no mundo. O poeta não é alguém que está fora da sua realidade. Há aquela ideia estereotipada de que o poeta é alguém que vive numa depressão, que vive enclausurado, que vive numa espécie de um mundo à parte do mundo real. Dizem, tem alma de poeta. O poeta, todos os portugueses têm um pouco de poeta, não é? É o que diz assim. Por acaso tenho um poema que é o Esse Homo, que descreve, na minha modesta opinião, que é ser poeta. Eu considero que ser poeta é mais um estado de espírito, propriamente algo que é permanente. Qual é esse? Porque... Posso ler? Não há problema? Não, nós estamos aqui para ouvir poesia. Tenho que ver onde é que ele está. Acho que é a página... Claro, está aqui. E então, o que é que sucede? O poeta vive no mundo real. O poeta vive dentro de tudo o que qualquer outra pessoa tem que encarar na vida, não é? Tem despesas, tem que viver numa casa, tem que se alimentar, tem que tomar banho, quer dizer, é tudo. Tem uma vida exatamente igual às outras pessoas e a preocupação com essas questões existenciais, tem filhos para criar, tem família. Portanto, há uma ideia errada, obviamente que há aqueles poetas mais emblemáticos, alguns poetas que temos aquela ideia de que vivem à margem e esse que lhes dá o seu encanto, não é? Mas esse estado de espírito, o ser poeta, o estado de espírito é exatamente ter essa parte mais sensível, mas não é só essa parte que forma um poeta. O poeta também tem uma parte pragmática, também uma parte existencialista, também tem uma parte de ativista,
Portanto, eu julgo que será um estado de espírito. Eu, sinceramente, não considero um poeta aquela coisa de dizer és um poeta. Não. É um estado de espírito. Eu, quando estou com o espírito de poeta, por exemplo, qual é a primeira característica? Eu julgo que os meus colegas vão concordar com isto. Uma das primeiras, no meu caso, que é bom para eu, digamos, entrar naquela onda do poeta, é o dia correr mal. Ou as coisas não estarem a correr como eu quero. Ou seja, a zona de conforto, não sei se concordam com o que eu estou a dizer, a zona de conforto nunca é boa para um poeta. Nós na zona de conforto nunca produzimos grande coisa, não é? Nós produzimos quando temos algum incidente na vida, quando algo nos perturba, ou quando estamos apaixonados, ou algo que nos dá, digamos, um alento diferente. Mas aquela chamada zona de conforto, não. E daí que eu considero que o estado, digamos, esse estado de espírito nasce um bocadinho daí. Então, sem me alongar mais... E é nesse estado de espírito que vêm os vossos sentimentos e que vem o vosso olhar sobre o mundo. E aí, essa sensibilidade, que aí, obviamente, que o poeta, ou digamos, quem consegue, de certa forma, exprimir-se através da escrita, também outras formas de arte também expressam, também poéticas, não é? Sem ser a poesia. Mas depois ter essa capacidade de exprimir isso é importante, e principalmente se o público gostar do que nós escrevemos, não é? Eu acho que o que é mais importante é a mensagem. É nós conseguimos transmitir aquilo, as nossas angústias, os nossos questionamentos, tudo isso são os questionamentos dos outros. Portanto, nós, tendo essa capacidade de transmitir, transmitimos aquilo que os outros se identificam. Regra geral, as pessoas gostam de ouvir algo com o qual se identificam. Ora bem, então vamos lá. Então, é assim, eu houve uma altura que comecei a escrever este poema, eu escrevi, tinha para aí 21 anos. E eu tinha o hábito, tinha um dicionário de latim, e então era chique, punha assim, começava por pôr os títulos em latim. Portanto, está aqui um que é o Abirato, e este que eu vou ler esse é o Homo. E depois eu pus definição. Portanto, não vá alguém não saber o que quisesse na altura que eu escrevi. E diz assim: ser poeta não é um dom, é um estado de espírito, ausente de nós mesmos, de tudo, de todos. É um viver por viver, é um estar sem estar, é comunicar consigo, com os outros, é viver no horizonte, é não ter sorte, é amar, é buscar a perfeição e não a encontrar, é passar a vida a procurar, a chorar, a lamentar o destino culpado de tudo o que é. É amar o perigo, é gostar de estar contigo, é não passar sem o desejo de te tocar, é abraçar-te e não mais largar. É estar descontente sempre, beijar os teus lábios rosados pelo frio, desejar-te acima do prazer. Ser poeta é simplesmente tudo querer. Isto é ter ensaiado. Pronto, também não vou dizer que não poderão ter a oportunidade de nos mostrar aqueles que ensaiaram. Mas o desafio era nós conhecermos mais poemas. Conhecermos muitos poemas vossos. Não sei quem é que... Não se é poeta, nasce-se poeta, acho eu. Não se tiram cursos de poesia, sente-se a poesia. A poesia é música em movimento. O Leonardo da Vinci tem isso muito bem trabalhado e explorado. A poesia é uma tela em branco, ou em negro, em que nada está ali, mas está tudo. E através disto que o António acabou de ler, deste poema belíssimo, como dos meus colegas, é nós imaginarmos esses passos e esses momentos. E na viagem que nós vinhamos a fazer da Figueira para aqui, muitas vezes nós estamos a pensar em batatas e depois as pessoas leem aquilo como se eu estivesse numa praia a apanhar banhos de sol. Portanto, a poesia é tão sublime que, ao mesmo tempo que comove, também nos provoca alguma irritação.
isto é, provocação. Irritação no sentido de provocação. E aquilo que me leva a mim a escrever é um ruído, um som, uma música, uma palavra, um gesto, algo. E é de momento. E como eu sou muito trapalhão, esqueço-me muito das coisas, agora encontrei uma forma mais inteligente, pego no gravador e que é para não perder aquela ideia. Porque às vezes até um gesto que eu veja de alguém... Um dia eu escrevi um poema sobre a lágrima. E era uma senhora que estava a chorar sozinha. E à minha frente, no comboio. E eu não tive a ousadia de perguntar porque é que chorava. Mas coloquei-me no lugar da lágrima. Para perceber o que é que seria aquela lágrima. E depois fiz esse poema sobre a lágrima. Mas é um dom, sem dúvida, acho que sim. E sou muito grato, talvez, porque posso não fazer mais nada na vida, nem saber montar um autocolismo, mas sinto que ao escrever faço algo diferente e que me identifico. Não sei se me faço entender. Temos aí essa essência poética, temos aí um poema com essa essência poética, com essa reflexão sobre essa essência poética. Chama-se Princípio. Aliás, eu tenho o hábito de não meter títulos aos meus poemas. A minha escrita são versos livres, também é preciso. E não tem que rimar nada. As palavras casam com quem lhes apetecer casar. As minhas palavras são rebeldes e às vezes são meigas, depende. Princípio. O princípio não é o verbo, nem a palavra ou o gesto. O mistério apenas impede que possamos ser livres. A verdade é a essência que te firmou e em ti ficou. O princípio és tu mesmo, que sabes tudo o passado, sem saberes o que será o futuro, se mal compreendes o presente. Então vive aquilo que sentes, sem te deter ou adormecer. A felicidade começa em ti, o sorriso da vida é o arco-íris, que aguarda o momento para colorir o tempo e devolver o brilho de esperança que nasce todos os dias. E isto, quando escrevi isto, pensei no momento que... Foi ao Natal, eu pensei nisto ao escrever este poema, naquilo que nós vivemos, nestas incertezas, nestes medos. Porque a pandemia veio trazer... Eu ainda tinha uma esperança. Eu pensei que a pandemia fosse trazer o melhor das pessoas, mas... Já lá vamos. E depois eu tentei contornar isto e eu disse, não, o segredo disto não está nos outros, tem que estar em nós mesmos. E... eu acho que todos aqueles homens e todas aquelas mulheres que escrevem e que escreveram antes de nós, também acho que viveram estes momentos. E teriam os seus dramas. E também teriam os seus dramas. Obviamente. E por este lado, na Serra, não sei se queremos continuar no mar, se queremos ir à Serra, como queremos fazer? Eu ia só dizer que ao contrário do António, o António estava a dizer que normalmente escrevia depois de um dia mau. Eu não, eu só consigo escrever quando estou calma, serena. Normalmente situações que foram complicadas para mim, mas que já passaram anos até, mas tenho que estar calma, tenho que estar serena. E pronto, é curioso como...
rememorar, E limpar, e há ali trabalhar o passado. é como um efeito de catarse que Exatamente. depois fica tudo tão bonito, tão mágico. É isso. Depois do poema ter nascido. E fecha o livro. Viramos a página, é isso? É isso. Tem algum poema? B. Lembras-me um sonho lindo, ó tu que és tão tu, rapaz de nome onomatopaico. O que significa anar? O que significa brunir? A. Significa tropeçar de ternura por ti. B. Significa tornar perfeito ou qualquer coisa que brilha na caverna. As duas fogueiras que vi junto à torre e a espada que me trespassava estavam lá naquela noite. Tenho medo, mas vou em frente. E há a noite, sempre a noite, a tocar em círculos. No outro dia, o sino da igreja tocou, quando descia do autocarro entre os 1000. A luz era tão clara que me fundi com a aldeia. Órgãos, ossos, cabelos e unhas, e roupa da mesma matéria da natureza. Já nem sinto os pés no chão. No meu caso também há momentos ou circunstâncias ou gestos que despertam e depois há uma ou duas ideias-chave que surgem e de repente forma-se ali um conjunto de frases com alguma rima, com alguma sonoridade e fica. Depois então também quando chego a casa ou a outra circunstância vou buscar aquilo e então elaboro, mas no fundo aquela ideia principal que motivou aquele sentimento, seja positivo ou negativo, ou seja, portanto, está lá. E depois uma outra coisa é, eu penso que também se passa convosco, o poema tem várias leituras. Tem uma leitura normal, que nós lemos, tem uma leitura mais metafórica, está escondido lá mais alguma coisa, e o ideal, pelo menos gostaria, e penso que convosco também está satisfeito, que alguém se sinta identificado, se não com o todo, com alguma parte, que aquilo também lhe diga alguma coisa, seja um sentimento, seja uma vivência, e se isso for conseguido, o poema está fantástico. O sujeito poético conseguiu o seu trabalho poético. Tenho aqui, não propriamente indo de encontro ao tema, mas pelo menos uma reflexão e aquilo que todos nós gostaríamos por vezes de fazer, que é a vida suspensa por um instante. Quantas vezes num momento crítico, quantas vezes num momento extasiante, gostaríamos de suspender a vida por um instante? Como se a vida pudesse parar, como se pudéssemos suster a respiração, como se pudéssemos controlar o presente, como se quiséssemos dominar o futuro. Como se fosse possível construir um muro, muralhar a nossa zona de conforto, a vida suspensa por um instante. Dar-nos-ia um poder emocionante, dar-nos-ia a sensação de controlar o mundo, dar-nos-ia a ilusão de controlar a vida. Mas algo nos obriga a conviver com a incerteza. Algo nos obriga a conviver com o certo e o incerto, o oásis e o deserto. E como apreciamos o oásis ao fim da travessia, da aridez do caminho. Como apreciamos o descanso depois do esforço. Como apreciamos a felicidade após a privação, após sofrer. E o que é viver? Um turbilhão emocionante de angústias e apreensões, avanços e recuos, alegrias e amuos. Dar e receber e aprisionar cada momento, tirando dele uma lição, tirando de cada pedaço, de cada suspiro, de cada lágrima, de cada sorriso, um instante. De cada migalha o sustento, e assim vamos vencendo o desalento. E cada segundo retendo um fio que nos há de suster e dar força para superar cada desafio. Muito bem. Na verdade, a Natália, penso que eu que escrevinho, mas o António dizia que não sentia poeta e eu tampouco me sinto poeta. Penso que são os outros que nos veem, que os escutam, é que podem pôr o adjetivo.
Eu apenas escrevi também com o coração. E penso que o poeta, na realidade, tem a sensibilidade, sim. Nós temos uma sensibilidade, creio eu, que muito, muito profunda, de angústia em relação ao mundo. Este mundo realmente está imundo. Eu não tenho aqui agora nada, penso que escrevi mais sobre a guerra e sobre esta coisa, e sou também uma inconformada com o mundo, com este mundo de discrepâncias tão grandes, onde uns não têm nada contra aqueles que têm mais ou que têm menos, mas estas desigualdades, por exemplo, o dinheiro dos futebolistas, estas coisas, fazem-me muita confusão, faz muita confusão as guerras, porque é que o homem chegou a este século, a este tempo, e faz guerras estando lá para séculos para trás, onde morrem rios de pessoas, onde corre rios de sangue. As guerras são realmente todas estúpidas. O capitalismo selvagem é absolutamente estúpido. E pronto. E então eu queria aqui duas coisas dentro desta temática sobre o escrever poesia. Eu comecei a escrever aos 15 anos, quando o padre na aldeia disse: olha rapaziada, vocês vão escrever uma quadra à vossa aldeia. E esse é o meu gênese, é a quadra. E eu tanto escrevo uma quadra, como um soneto, como os poemas livres. É o que flui. É o que sair no momento. Exatamente. Não é? Às vezes não montei. Não sei, olha, se é um sonho, é uma coisa pequenina, se calhar vou escrever mais um soneto. Eu gosto também de sonetos, eu acho que me apaixonei pelo Camões quando comecei a estudar a literatura. Aqueles sonetos do Camões são realmente fantásticos, depois o Fernando Pessoa, pronto. Então eu tenho aqui sobre escrever poesia. Escrever poesia é descobrir um caminho, onde se encontram palavras e descobrem silêncios, e fontes de lágrimas, dores, amores e desamores. Escrever é caminho de solidão, onde se encontra a alma e a noite escura que anseia a aurora. Sentamo-nos em clareiras de palavras, esperando passar a mágoa do tempo, à luz da lua e na chuva das estrelas. Escrever é caminhar sobre as águas, libertar o barco no rio e descer em busca de margens de trigo, entre as sombras dos salgueiros e de alegres lilazes. Escrever é o caminho da música, em pautas perdidas e encontradas, onde a alma descansa na brisa dos sons e canta com o coração. Escrever é caminho de contar realidades, tristezas, fantasias e sonhos. Escrever é caminho de abrir janelas de rendas, de memórias e saudades, e portas de paz, de bem, de belo, de eternidades risonhas. Escrever é caminho a ver nascer a magia das sílabas em harmonia, saindo pedaços de quem escreve, e torna a alma mais leve. Pássaros que voam em paisagem de neve. Morre o poeta e as palavras no inverno da página em branco. Tem a ver com a noite escura da alma. O poeta é o que melhor conhece a noite escura da alma. Ele sabe que são os sentidos que a tornam cinzenta, e com a sua poesia os seus versos a alimenta, para lhe dar cor, esperança e flores de calma. Aos seus ouvidos chegam os mitos de um mundo louco. Aos seus olhos, paisagens de mares incendiados de ódio. À sua boca, a amargura das atrozes desigualdades. Inspira ventos tóxicos e repetitivos que apelam aos vícios. Na sua pele, a aridez de um mundo que vive de ilusões. Mas um sexto sentido sempre lhe sopra o sonho.
Eu tenho aqui ainda mais umas questões antes de vos pedir o último desafio. Não sei como é que estamos de tempo. Estamos bem de tempo. Então tenho aqui mais um repto para cada um destes companheiros de semicírculo. Começava aqui pelo Dr. Avelino. Uma curiosidade, que é médico, ligado ao associativismo na terra que o viu nascer, com muita intervenção social na terra. E a pergunta que se me coloca é: como é que o médico se relaciona com o homem do associativismo e como é que ele se transporta, como é que ele transporta todos estes sentimentos, como é que ele se transporta nestas suas diferentes visões para a poesia? O que é que nós lá vamos encontrar? Que homem é este? Que voz é esta que nós ali temos? Pronto, é curioso, essa é uma pergunta muito difícil. Sim, para já como médico nós temos uma sensibilidade para determinadas situações, pronto, que às vezes nos aguçam o engenho mais facilmente. Depois, em termos do associativismo, muitas vezes o poeta foge, entre aspas, portanto... portanto é outro tipo de desafios que temos, embora por vezes também venha essa visão aliás, como aqui os colegas disseram, nós no fundo todas as vivências nos podem despertar este sentimento e esta veia criativa, por assim dizer. Curiosamente, no associativismo tive a oportunidade de conviver com muitas pessoas, sobretudo naquele mundo, um mundo rural, pronto, ao fim e ao cabo, onde havia vivências, portanto, desde aqueles poetas populares, mesmo naqueles, às vezes as cantigas ao desafio, às vezes puxavam por mim e eu muitas vezes sentia algum desconforto em estar ali a responder. Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Às vezes há esta ideia de... E depois pensava assim, pá, mas eu até devia. Mas também tive a sorte de pessoas interessantíssimas, sem dúvida, e que também nos despertam para outros sentidos, outras vivências que nos vão enriquecendo. E eu digo, portanto, a minha vertente médica, sobretudo a preparação que tive em termos de saúde pública, nomeadamente o curso que nós fazemos na Escola Nacional de Saúde Pública, abre-nos assim perspectivas que me ajudou muito na parte social e até mesmo política, que eu também tive alguma intervenção a esse nível. Portanto, esse tipo de pensamento e de visão ajudou. E realmente depois toda a vivência que tive em termos do associativismo também foi puxando por mim. E, por exemplo, um dos desafios que eu tive foi, na altura era presidente da Junta de Freguesia da minha terra, e entretanto tinham existido lá uns grupos, uns restos folclóricos, e salvo erro o último que tinha tido existência, pelo menos formal, tinha sido em 1953. E depois as pessoas, doutor, temos que arranjar um rancho, um grupo folclórico. Mas como é que vamos arranjar isso? Tal, podia-nos ajudar. E eu vou dizer, mas vocês, há algum repertório, alguma... não, o fulano tal é que tocava, Cicrano cantava. E eu cheguei lá ao pé deles e disse, então, o que é que vocês... havia uma moda assim, havia uma moda assada. Mas nem cantavam, nem diziam como era. E eu vou assim, bem, lá tenho que eu ir para o campo. Então, lá fui pelas aldeias ter com as pessoas que na altura faziam parte do grupo. E então elas lá me iam dizendo as cantigas. E eu lá passei aquelas quadras todas. E lá fui elencando aquilo. Cheguei com as quadras ao pé dos tocadores e disse, olha, já tenho aqui as músicas, passo a expressão, as letras. Então e agora? Não canta? Cantar. Mas eu não sei. Segundo trabalho, peguei no gravador, fui lá ao pé das senhoras, então, Maria, cante lá. E ela cantava e tal. E eu depois, eu
E lá tentava cantar, e eu, quando começava a cantar, ela ria. Tu não é assim. Pronto, mas lá consegui, finalmente, fui lá para o pé deles para começar e cantava, mas depois eles, então e agora da música? E eu assim, fui ter lá com a Miriel, a doutora Paulo Sauer, o professor Tiago, levei lá aquilo tudo, Tiago, tens que me ensinar aí a tocar um instrumento razoável, lá aprendi a tocar cavaquinho. Lá me ensinou os acordes, e eu lá comecei. Lá cheguei ao Pedras do Reis, agora é que vamos, e fomos. E lá começámos, e felizmente lá está o grupo, pronto. Mas isto também, eu costumo dizer, todas estas vivências, experiências me enriqueceram pessoalmente, e eu tenho muito gosto, e tive muito gosto em ter passado pela vida associativa, também pela vida política, não vou negar isso, porque acabaram por me enriquecer. Portanto, E temos ali alguma personagem dessas nos seus poemas ou não? Ai, eu não sei se está Cantou cá. alguma delas? Não sei se está cá. Vocês comecem a perceber que desafios é que eu vos vou colocar. Olha, isto vai demorar um bocadinho, desculpe lá. Então eu vou fazer aqui, vou continuar aqui mas com eu os vou desafios encontrar. enquanto... É porque metem-se com críticos e depois é o que dá. É preferível viver entre poetas. Digo-vos já. António, dramaturgo, também, não é? Sim, Agora nas horas menos, agora livres. menos. Agora é menos. Claro. Mas Sim, já peças de estive ligado ao teatro. Sim, sim, estive ligado ao teatro desde no liceu. Estive na fundação do grupo de teatro no liceu, que era o Nome em Construção. É engraçado porque, como não nos entendíamos em relação ao nome, decidimos que se chamava Nome em Construção e ficou assim para sempre. Original, pelo menos original. No grupo de teatro Nome em Construção fizemos peças interessantes. Encerrámos as jornadas de teatro amador, se não me engano, em 1992 ou 91, não sei precisar. Foi o primeiro grupo de teatro da Figueira da Foz que encerrou as jornadas de teatro da Figueira. Regra geral, as jornadas de teatro eram encerradas por um grupo que vinha do exterior. E, portanto, foi a primeira vez o grupo de teatro Nome em Construção da Escola Secundária Dr. Joaquim de Carvalho. Depois estive ligado a uma associação, que era a Associação Viver em Alegria, que é completamente diferente, que era um grupo de teatro chamado Os Dinâmicos. E porquê Dinâmicos? O ator mais novo tinha 62 anos. Portanto, era tudo pessoas com 70 e, portanto, eles chamavam-lhes os Dinâmicos, porque eles eram obrigados mesmo a ser dinâmicos, eles eram mesmo dinâmicos. Foi, talvez, dos momentos, em termos de teatro, mais fantásticos que vivi, foi com esse grupo. É uma associação da Figueira da Foz, que é a Associação Viver em Alegria, que está muito ligada à Universidade Sénior. E a partir daí, pronto, a partir do momento em que fui pai, ficou complicado eu depois dedicar-me ao teatro. O teatro é muito trabalhoso, as pessoas não fazem ideia do que dá. Escrever é assim, é o que eu digo, estou mal disposto, pego, naquele dia música, alguma coisa que aconteceu, estou naquela bolha, naquela internet dos poetas, não é? Aquele estado de espírito Da galáxia. poético em que nada me incomoda, e aquilo é como se fosse é uma psicanálise, que fazemos, é uma autopsicanálise. Portanto, e começamos a escrever. E a satisfação que dá, e é doloroso também escrever, há certas coisas que é doloroso. Aliás, eu gostava de ler um poema que me tinha deixado, porque retrata muito isso, que é o poema o dia em que eu jurei que ia deixar de escrever. Eu tenho um assim. Não sei, eu acho que todos passamos por isso. Não é? Vamos a isso. Eu ia colocar uma questão, e a questão é, ia criar um neologismo. Sim. Eu ia criar um neologismo, que é também um desafio linguístico, criar neologismos, não é? Sim. Eu ia perguntar se havia por aí algum poema-drama. Algum poema que fosse um drama que fosse um poema. Drama, aquele que fosse quase representado. Um poema que nós quase pudéssemos representar. Uma espécie de narrativa. Eu acho que sim, eu acho que tenho um desses. Mas agora podemos escolher ou esse ou então aquele que nos queria. Eu acho que se calhar vou ler esse, o que dia que jurei deixar de escrever poesia. Pode ser. Porque é assim, é muito doloroso. A escrita é doloroso. Por exemplo, quando nós escrevemos um livro, ou aquele período em que organizamos o livro,
em que escolhemos os poemas que vão compor esse livro é complexo. A ordenação dos poemas. Este, que é o meu único livro, que é a minha coisa nenhuma, porque eu também disse um disparate no dia do lançamento deste livro, disse, este é o último que escrevo, não escrevo mais nenhum. Na altura recordo perfeitamente isso, editor, não vai escrever mais. Agora tenho poemas, sei lá, centenas, eu acho que todos nós temos centenas, não temos noção dos poemas que escrevemos. E é engraçado porque é um livro que eu escrevi muito até aos meus 30 anos. Eu dos 30 aos 40 anos não escrevi nada. Durante 10 anos eu estive parado na escrita. A partir dos 40 eu comecei a escrever novamente. Agora, mas fiquei parado. E esse o poema que diz que... Também não ensaiei. Não ensaiei esse. Não, tenho receio que leia mal. Onde é que isso está? É este o último que escrevo. Peço desculpa. Não é bem um drama, mas... Drama no sentido de ser quase uma obra que nós pudéssemos representar. Não é drama no sentido pejorativo que nós de vez em quando utilizamos. No sentido de poder vir a ser quase representado. Agora estou baralhado. Será que não está neste livro? Eu acho que sim. Se calhar está naquele que ainda vamos Não, publicar. está. Onde é que ele está? Peço desculpa. Se calhar é melhor passarmos António, enquanto procura, passamos melhor. aqui a palavra ao Dr. Avelino. Eu não tenho, agora não encontro aqui um que teve a ver mais com a vida autárquica, não, mas pronto, por aí. E que resultou era uma situação de uma cerimónia e depois eu tinha um colega muito divertido e começámos assim no gozo. Quebrava o protocolo. E então surgiu isto. Portanto, isto era o lançamento de uma primeira pedra de uma coisa qualquer. Então o que desse Ele ficou na memória. na pelgada da pedra. Não sei se por infortúnio, desdito ou ventura, então a tarefa havia, tropecei em enorme pedregulho. Vi lantejoulo aos saltos altos, baixo este de ventura. Onde está a pedra? Exclamei. Não esperavas que viesse no saco, então pensei, quem me dera a mala. O amor perdura, inflamado de reta candura. Ai, os cumes e os vales, só cavalgando sobre os meus males. Cala-te triste, mais os teus dislates. Pedra, senhor, só de muitos quilates. Chega para lá, bom homem, não digas mais disparates. Teu assunto é a pedra? Mas, senhor, tanta gente aqui de volta. Todos querem pegar na tocha. O meu andar é vagaroso, minha língua pouco solta. Por este andar jamais ponho a vista na rocha. Já encontrei. Já encontrou, António? Bem, passamos de momento divertido agora para... Não! A poesia é isto. A poesia Talvez se são encontrava- estes montes e vales, ondas de ir e voltar. Está fantástico este poema. Lá está. Este poema retrata aquilo que é importante, que é nós conseguimos visualizar, não é? Nós visualizamos o que escrevemos. Estamos a imaginar esse momento. Portanto, eu acho que esse é o segredo. Ora bem, então diz assim. É este o último que escrevo. Para que escrever mais poesia? Para que prolongar esta agonia, semear a amargura, encher esta vida de secura, pintar sempre o céu de preto, a luz na cor do sangue, palpitar nas palavras uma voz baixinha, quase doce? Para que tornar mais dura a dureza de existir? Tentar fugir, voar sentado ou deitado, numa capa de lençóis de cetim, apressar o fim, sujar as mãos de tinta, escorrer na tinta pedaços de mim. Numa longa noite, descrever os cheiros, os paladares, as luzes, os sonhos de um dia em que juro deixar de escrever poesia. Serei capaz de tal façanha? Serei capaz de estancar o sangue que me corre nas veias sem as rebentar? Serei capaz de pensar sem sofrer? Serei capaz de morrer tal qual sou? Serei capaz de perguntar sem magoar? É este o último que escrevo, o último que me atrevo, numa luta sem armas, não querer esquecer todas as mágoas, recordar tudo e todos como águas passadas, passar por mim sem me reconhecer, levantar a moral dos momentos de glória,
escrever com a mesma tinta uma nova história e fazer desta escolha o princípio do resto da minha vida. Tília, eu também tenho um desafio para todos. É? Preparei-me bem para vos lançar desafios. Mas que? Eu tenho que ler mais por isso. Vamos ler todos mais. Eu não vou ler mais nenhum, porque eu não escrevi nenhum. Mas vamos ler mais poemas. Vamos. Não vamos ler muitos mais, porque entretanto eu tenho ordem de. Não estou a falar dos meus colegas, que eu já li os meus, estou a falar dos meus colegas. Não, ainda não leram todos. A cidade. Como é que é esta cidade? O que é que nós temos da cidade? Já ouvimos o campo, já ouvimos a serra, já ouvimos o bucólico, a tranquilidade da serra. Como é que é a cidade nos seus poemas? Eu não escrevo muito sobre a cidade. A cidade é um espaço de exílio onde eu vivi, onde fui escrava da vida, do trabalho, das preocupações, de tanta coisa. Tenho alguma coisa, sim, mas não muito. Mas tenho alguma coisa, mas não consta aqui nos meus livros, não. Os últimos que escrevi foi o Amarelo da Carris, sobre os elétricos, sobre a cidade. A minha cidade é maravilhosa. A sua cidade é o campo? A minha cidade é Lisboa e o campo está no meu coração, mas são os dois amores. Mas eles têm que conviver. Sem dúvida, por isso eu passo 6 meses aqui e 6 meses em Lisboa. Então, e quando chega a Lisboa, deixa de escrever? Não. E em Lisboa escreve sobre o quê? Sobretudo o que calha, o que vejo na televisão, pronto, qualquer coisa. Assim, alguma coisa que lhe tenha chamado a atenção e que tenha vontade de deixar num poema, assim... Oh, minha querida, eu tenho aqui 4 livros já e tenho montes, como diz o António, na gaveta, não é? Nós não fazemos ideia do que temos, pronto. Então, enquanto vou perguntar, lançar ali o repto àqueles 2 nossos parceiros, escolha-nos aí um poema desses que escreve em Lisboa, para termos aqui também outra visão. Vamos ver se encontra aqui algo sobre a minha cidade. Ana, a jovem poeta, certo? Como é que é a profissão na poesia? Está presente, não está presente? Levamos a profissão para a poesia? Não levamos? Sim, deixamos-la fora de casa. Quando a profissão quer entrar, nós dizemos: não, tu agora aqui não entras. Agora é o meu mundo. Como é que é? No meu caso, tenho a sorte de poder usar a poesia em muitas situações da minha profissão. Eu trabalho no Serviço Educativo da Cultura da Feira da Foz e há muitas situações, tanto com crianças como com pessoas, com adultos. Tenho essa sorte mesmo, é um privilégio. E em muitas situações, tanto em coisas que tenho de criar para eles, como e é muito presente. Momentos de criação daquilo que para o seu público teve vontade de escrever sobre isso também? Não. A Ana é mais intimista. Mais de pedir a eles para escreverem sobre as catarses. Sim. Quer ler-nos mais um poema antes de eu colocar ali o desafio ao João? Estávamos a falar de cidade, um poema sobre uma situação que se passou nesta cidade de Coimbra. Tem mais encanto na hora de despedir. E agora aqui no Colher da Saudade, onde se vem a despedir, não é? Toledo. O De Profundis ofereci-te eu, alguns meses depois daquele primeiro encontro na Couraça de Lisboa. Vinhas de Faro na tua bicicleta em direção a Santiago de Compostela. Disseste-me que era tão triste que não o conseguias ler, quando eu só via verdade, bem, beleza. Qual é o café mais bonito da cidade? O Santa Cruz. Encontramos-nos lá ao final da tarde? Sim, claro. Quando cheguei a Madrid para conhecer a tua casa, havia uma rosa vermelha
pendurada na porta do teu quarto. Não pensei que fosse para mim e tive ciúmes daquele retrato antigo, a preto e branco, de uma atriz nórdica. Sabes, os rapazes estão de volta à cidade e não trazem nada de novo. Antes de lhe dar a palavra, vou colocar já o desafio ao João para ele ir procurando o poema. Pode ser, João? E a seguir, dou-vos a palavra para terminarmos depois a sessão. João, historiador, arquivista, o que é que arquiva nos seus poemas? Arquivo afetos. Arquivo afetos e a ausência deles também. Curioso essa pergunta num dia tão especial como o dia da poesia, o dia da floresta, o dia dos doentes de síndrome de Down e o dia da inclusão, por aí fora. Hoje é um dia que se celebra muita coisa, mas também é particularmente para mim, como poeta, um dia muito triste, porque eu hoje partilhei isso com os meus companheiros de viagem. É um dia triste porque partiu um homem que eu respeitava muito e que era amigo e que é o Sr. Comendador da Rui Navarro. E por isso é que o meu livro se chama também Paradigma de Afetos e por isso é que eu fiz com que em 2017 Campo Maior fosse também Cidade dos Afetos. E também porque, ouvindo assim, trabalhei com muitos anos na Direção-Geral de Saúde e trabalhei com um homem que respira afetos, que é o Mário Durval. E eu trabalhei com o Dr. Mário Durval durante muito tempo. Aliás, foi o Dr. Mário Durval que fez a apresentação do meu livro. E eu arquivo afetos, porque eu aprendi que os afetos são tudo. E a ausência deles provoca-nos o vazio. E o arquivista faz isso mesmo, arquiva esses momentos. Eu sou um lamechas. Eu admiro as mulheres porque as mulheres são muito mais fortes do que nós. Eu falo por mim, sou muito lamechas, emociono com muita facilidade e admiro essa nobreza que as mulheres têm, essa capacidade de também sofrerem, mas mais escondido, de uma forma mais escondida. Eu emociono com muita facilidade. Eu sou um falso durão. Não consigo. E, portanto, o arquivista, o historiador, tem sempre uma noção do que é que nós estamos a viver e arquiva isso tudo. E eu falo de tudo, não falo só de afetos, não é? Mas, essencialmente, arquivo afetos, arquivo emoções, porque a poesia são emoções. E aquilo que mais me impressiona e que mais me motiva, efetivamente, a escrever não é o outro, são as minhas emoções, o eu. Eu não escrevo para os outros, não escrevo. E eu afirmo isso sempre. Eu não escrevo para agradar. Eu escrevo porque sinto essa necessidade. Eu não escrevo por simpatias. Entendem? Eu não vou escrever porque é bonito e alguém vai gostar de ler. Não. Eu escrevo porque é para mim. É o meu momento. E posso passar um dia a escrever de manhã à noite. E há algum poema especial que gostasse de partilhar desses afetos, desse arquivo de afetos, um especial? Enquanto ouvimos aqui o nosso poema. Então, a nossa... Eu já o tenho. Já? Vamos só ouvir a Maria Otília? Não. A senhora. A poeta. A poeta, que é assim que eu gosto de chamar. Eu também acho que as mulheres são poetas. Eu não sou, mas pronto. É. Tudo bem. Pronto, estes não são de todo
títulos do meu coração. Vamos fazer um falam poema, sobre a vamos fazer um cidade. poema e depois já vamos terminar com aquele que... Ok. O amarelo da Carris. A nossa cidade está cheia de amarelos, desde os elétricos aos autocarros. Ai, que saudade tão boa dos velhos amarelos da Carris. Andar de elétrico em Lisboa, onde fui uma criança tão feliz. No Arieiro eu morava ao tempo e de elétrico íamos para a praia. À Cruz Quebrada, cabelos ao vento. Era eu bem pequena, uma catraia. De elétrico se percorria toda a cidade, neste belo meio de transporte. Sobe nele gente de toda a idade, desde este a oeste, sul e norte. No amarelo se subia ao castelo, para avistar todo o horizonte. E como é tão fascinante e belo toda a cidade, o rio e a ponte. Ir do Chile a Sete Rios e a Benfica, visitar a família no zoológico, e a alma alegre e feliz se trafica em dias de um mundo mágico. Glim, glim, se puxava a corrente. Era suave e tranquilo o seu andar, e lá parava ele ao toque da gente, e lá se chegava ao almejado lugar. Arieiro, Terreiro do Paço, Belém, os Jerónimos e a Torre se ia visitar. E lá se comia um pastelinho de Belém, à beira-rio, e até cheirava a mar. Permite-me que eu leia que escrevi depois, assim na pandemia, quando a cidade ficou absolutamente deserta. Era impensável ver o Rossio, aquelas avenidas, absolutamente sem ninguém. Foi uma experiência inovidável, apesar de tudo. Uma coisa tão estranha que nunca pensámos que pudéssemos admirar a cidade sem gente, absolutamente vazia, como num postal antigo. Então eu tenho aqui a Rua Augusta vazia. Alguém me pediu para escrever sobre a Rua Augusta, deve ter sido isso, que também não é do meu coração, mas pronto. Rua Augusta imensamente vazia. Só pode ser um milagre desta maldita pandemia. Seria impossível ver-te assim tão tua, tão nua. No teu empedrado se refletem as estrelas e a lua. Via sempre cheia de vida, tão movimentada, com toda a baixa e o chiado, pelos turistas sonhada e apaixonada, a ti vêm ver e ouvir cantar o fado, e sentir o seu inconfundível aroma em todo o lado. Rua Augusta desde o Rossio à Praça do Comércio, com lojas de marcas, esplanadas e soberbos cafés. Antes, em ti, andavam coches, carros e elétricos, e agora nela passeiam nosso olhar e nossos pés. Agora já tudo voltou à normalidade, e do teu vazio não temos qualquer saudade. Apenas nos lembramos deste triste marco. Rua tão bela, tão nova e velhinha, sem idade. És tu, Rua Augusta, e nobre da nossa cidade. És coroa de glória com um majestoso arco. De um lado espreitas o Dona Maria II, do outro o Tejo, que de beijos te inunda. Só queria dizer que eu nunca pensei, nem nunca sonhei fazer qualquer livro, nem escrever assim poesia. Portanto, eu costumo dizer que foi o sonho que veio, os sonhos que vieram ter comigo, porque eu nunca tive sonhos de... Às vezes dizem o primeiro livro, é um sonho. Não, eu nunca sonhei escrever, não. Isto aconteceu, foi algo que veio ter comigo e aconteceu, mas eu nunca sonhei. O que eu sonho é com um mundo diferente, com um mundo de paz, com um mundo de amor, com um mundo mais equilibrado. Isso é o meu sonho ainda, que tenho esperança que o homem um dia possa realizar. Mais equidade, mais paz. Esperamos todos. Um é muito curto e o outro é por aquele momento que eu falei.
por acaso, não é à toa. Escrevo poesia, pois não sei escrever livros. As palavras não perdoam aqueles que as usam por usar. As pessoas são mortais. As almas são eternas. Pessoas generosas têm almas eternas e grandiosas. No vasto oceano tão profundo que não se vê o fundo, existe um portal tão suave e belo que ultrapassa este mundo. Num jeito de prece, coloco a mão no peito, num suave segredar, faço em mim despertar a vontade de poder mergulhar para naquele portal poder entrar e assim libertar a força do amor que se quer imortal. Bom, e para terminar, o último desafio era que cada um de vós partilhasse então connosco o poema que tinha trazido, um dos poemas que tinha trazido, e que eu não deixei. Isto foi tudo a brincar, eu não ensinei nada. Vocês não se aperceberam, estava a brincar, a sério. Não, mas ó, quem tivesse trazido alguns poemas preparados. Certo? Eu desconstruí aqui um bocadinho e foi um bocadinho muito agradável, foi muito agradável estar aqui convosco. E como não sou eu que quero terminar, eu quero que terminemos com as vossas poesias, portanto, se calhar fazíamos, já que o João terminou agora, fazíamos assim a ronda e terminamos. E eu, lá está, eu sou do Flamengo, já estava aqui uma lágrimazinha a querer. Sabem que aquilo que o coração não segura, não consegue sustentar, as lágrimas saem para fora. Os olhos abrem-se e as lágrimas correm. Mas há um poema que me diz muito. Porque a vida é feita de homens e de mulheres. E este poema chama-se Pátria ou Mátria. E eu, como gosto tanto dele, e escrevi-o numa altura muito precisa, em que estávamos numa situação difícil, e eu estava sentado no meu local de trabalho e tinha que entrar num gabinete para dar um parecer. E quando regressei escrevi isto, sobre Pátria ou Mátria, porque ele também é muito... é um poema muito patriótico também, é o amor à minha pátria. E eu vou declamá-lo, mas de pé, porque para mim este poema tem que ser declamado de pé. Se quiserem depois. Não, mas se todos quiserem depois. Será alguma coisa? Pátria, ó Mátria, sois teus os versos meus. Em lenços guarda a saudade. Na distância que se quer curta, pernoitam as lágrimas. No rio que desce, vou. Quilha que reveste o meu olhar, na ternura que pouco dura, em ti vive a minha loucura. Pátria, ó Mátria, onde te escondes? Na liberdade que me fez, encalha o adormecer, espalha-se o amor que me viu nascer. Pátria, ó Mátria, em tu deves saber, no abraço que envolve, jamais te quer perder. Muito bem. Um registro um bocadinho diferente, João. Saúde a laranjeira iluminada pelo sol de Fiana. Saúde a semente de laranja por dar laranja e água de flor de laranjeira. Saúde quem morde laranjas na falésia. Saúde o primeiro gomo da laranja menina. Saúde a natureza morta com laranjas de Gauguin. Saúde a sempre eterna viagem à volta de uma laranja.
poema que se chama Game. Este poema, embora não seja o meu poema favorito, mas foi o poema que eu li no dia do lançamento do meu livro. No dia que lancei este livro, foi o poema que eu li nesse lançamento. E gostaria de partilhá-lo convosco. Então chama-se Game. Diz-me que a vida não é só isto. Não é só ser, não é só nascer, viver, lutar para comer, aprender para crescer e, por fim, morrer. Diz-me que não, que existe mais para além do além, vida depois da vida. Diz-me que existe uma razão de existir. Será que consenti ser entregue a este mundo sem conhecer as regras que regem as regras? E o objetivo final? O prémio. Diz-me que existe prémio depois de tudo finito. Diz-me que existe aplausos e sorrisos. Diz-me que acordo onde adormeci e penso. Foi tudo um sonho. Não deixes que ao acabar acorde a dormir. Não deixes de descobrir que mesmo depois de tudo acabado, voltei ao início, onde tinha começado. E o prémio? Nem sequer sei se ganhei, se fui desclassificado ou chamado para começar de novo. Quem foi o doido que me inscreveu neste jogo? Tinha várias hipóteses, mas já falámos em afetos e a família para mim é muito importante. Eu já não tenho os meus pais, que adorava imenso, e venerava, como se calhar muitos de nós, as nossas mães. E este foi um poema que na altura, portanto, a pensar na minha mãe, e ela já estava num período difícil, que eu fiz. Deixa-me ser o teu pequenino. Deixa-me ser o teu pequenino, aconchegar-me no teu colo neste fim de dia amargo com um travo de agonia, carente de um pouco de consolo. Deixa-me saborear o teu doce olhar. Deixa-me pensar que ainda sou menino, o teu pequenino, que não desejavas que corresse tanto. Mas poderia ter outro destino? Ensinaste-me a lutar assim, ainda que contra mim, numa busca incessante, em todo lugar, em cada canto. Não era isso que esperavas? Bem dizias para não me cansar, e às vezes faltam-me as forças. Mas gosto que torças pelo teu menino. Obrigado por ainda estares à espera, por me receberes a sorrir, ainda que num fim de dia penoso de fugir. Deixa-me continuar a ser o teu menino, imaginar-me no teu colo, sentir do teu olhar o consolo. Obrigado por me sorrires, obrigado por ainda existir. Não sei, vou ler ao calhas. Utopia. Sou pobre ser miserável, ansiosa de paz e liberdade. Debato-me nas trevas na região do pensamento. Tenho fome, tenho sede e caminho neste deserto e vou comendo o maná que não sacia. E vou bebendo destas fontes que não matam a sede. Lutam a razão e o coração, cansada desta limitação. Quem me dera poder ver, quem me dera poder escutar, deixar mais o ter e ser. Mas sinto que um dia serei. Por agora sonho, verdade e sinceridade, infinita eternidade de paz e amor, de bem e de belo, universo transparente. Utopia, eu sei e não sei. Quem sabe? Muito obrigada a todos. Temos ali uma senhora que queria... O meu contributo, hoje é o dia da poesia. Não se importa de para aqui. Ai, não é possível. Glória, a necessidade. Poeta não sou de uma família em que toda a gente realmente escreve ou escreveu poesia, mas eu não tenho qualquer veia poética.
mas tenho uma mania, gosto muito de fazer acrósticos. E então eu fiz o acróstico hoje não, ontem, porque era o dia da poesia. Isto é o meu contributo. Prazer da palavra. Prazer da palavra. Orgulho sem limite. Entrega dos sentidos. Significado nem sempre entendido. Intenção indiscutível. Amor pelos sentimentos. Bem.